O assunto da aula de hoje é editorial. Bora lá. Bom, capítulo 5, então, página 38 e 39. Ler muito prazer. Então, observem a página de abertura deste capítulo. O hábito de ler é uma das práticas mais saudáveis do ser humano. Seja o livro impresso, seja no livro digital, a leitura ajuda no desenvolvimento intelectual, ao mesmo tempo que estimula a criatividade e dá asas à imaginação. Leia mais, leia sempre. Letra A. O que você acha do hábito de ler? B. Compartilhe com a turma sua experiência com a leitura, o que, onde e quando gosta de ler. C. Em sua opinião, a internet influencia de maneira positiva ou negativa o hábito de leitura? E por quê? Tá? Então, são 3 reflexões aí para a gente conversar durante a aula ao vivo. Bom, então o gênero textual dessa aula é um editorial, certo? E ele vai trazer algumas informações aqui para a gente sobre leitura sem livraria. É o título desse editorial que foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. Ok? Vocês vão dar uma analisada, vão ler o texto e vão responder as questões orais e escritas. As orais a gente vai conversar durante a aula, ao vivo, e vocês vão respondendo as questões referente ao texto, ok? Bom, só para finalizar aqui sobre o que é editorial, tá aqui no final, na página 44, que é um gênero argumentativo assinado por um veículo de comunicação com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de algo relevante para a sociedade, visando convencer o leitor. Para tanto, costuma apresentar como estrutura as seguintes partes: introdução, argumentos e conclusão. Vou voltar aqui, então, vou ler as questões, tá? 1. O texto lido é um editorial e, por esse motivo, apresenta em sua introdução um ponto de vista sobre um tema ou assunto. Então, vocês vão ter que, na letra A, identificar o tema discutido nesse texto. Na letra B, o editorial apresenta um posicionamento do jornal ou da revista que o assina. Qual é a posição do jornal O Estado de São Paulo sobre o tema proposto? Ou seja, foi o jornal que assinou a esse editorial. Então, qual é o posicionamento, qual é a opinião desse jornal? Letra C. Em qual ou quais parágrafos identifica-se a introdução do texto e explique. 2. No início do texto foram apresentadas diversas informações sobre as livrarias do Brasil. Letra A. De acordo com o editorial, nosso país apresenta um número suficiente de livrarias? Explique. Letra B. O que esses dados revelam com relação à leitura em nosso país? Letra C. Identifique qual das regiões brasileiras apresenta o maior número de livrarias e qual apresenta o menor número. O que esses dados evidenciam? Exercício 3. No texto, o especialista em livros digitais Jason Merkowski afirma que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Letra A. Por que ele acredita nisso? B. Em quanto tempo ele acredita que a migração para os e-books ocorre? 4. Que exemplos o editorial apresenta para afirmar que as livrarias físicas sofrerão com o crescimento dos livros digitais? 5. O escritor e crítico literário Scott Eyman apresenta um posicionamento favorável à manutenção das livrarias físicas. Que argumento ele utiliza? 6. Assinale as estratégias utilizadas pelo editorial como forma de defender seu posicionamento. Dados estatísticos, exemplos pessoais, depoimentos de donos de livrarias, dados históricos, opiniões de especialistas no assunto, dados comparativos. Vocês podem confirmar com a leitura do texto se aparecem esses posicionamentos aí. Bom, 7. Ao longo do editorial são apresentados diversos argumentos. Observe alguns fatos apresentados no texto. Em seguida, transcreva-os
transcreva as opiniões que podemos perceber por meio da leitura deles. Então, aqui nós temos o fato e aqui vocês vão colocar qual é a opinião presente nesse fato. A mesma coisa aqui e a mesma coisa neste fato, ok? Letra B. Por que apresentar argumentos é essencial em um editorial? 8. Leia novamente o último parágrafo do editorial. Nele há a conclusão do texto. Veja a seguir as formas como uma conclusão pode ser feita e assinale aquela que corresponde à utilizada no texto. Então, alternativas para solucionar ou amenizar o problema apresentado, retomada dos principais aspectos apresentados no texto, enfatizando o posicionamento do jornal que o assina, e apresentação de uma ideia, surpresa inusitada, de impacto no leitor. A 9ª questão, iremos conversar durante a nossa aula, né? Os dados apresentados no artigo de opinião são de 2014. Como você vê a situação das livrarias e dos livros impressos hoje? Então, convido vocês a darem uma pesquisada sobre esse assunto. Como estão as livrarias hoje? Será que ainda tem que os dados que aparecem no editorial de 2014 aumentaram, diminuíram, se manteram? Então, é bom saber essa informação para a gente poder conversar, ok? Então, espero vocês na próxima aula para fazermos a correção. Um grande beijo. Tchau, tchau.